Olá, queridos, paz do Senhor seja com todos vocês que estão vendo nas suas casas, com suas famílias, no seu trabalho, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento humano, aquela paz que entra e que deixa a gente assim, tranquilo, em paz, feliz, regozijante, seja na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na vida dos nossos familiares e amigos. Tá bom? Isso que eu desejo para você. Amados, eu quero compartilhar algo com vocês que eu tenho sentido no meu coração, que eu tenho meditado, que eu tenho lembrado dessa passagem, e eu creio que Deus também vai falar no seu coração. Então, vamos ler Mateus 14, 22, né? Que Deus possa abrir nosso entendimento, possa trazer fé no nosso coração e a certeza de que Ele está conosco em todos os momentos, tá? Então, se você tem uma Bíblia aí na sua casa e quiser acompanhar, é só abrir Mateus 14, 22, mas eu vou ler a passagem, tá bom? Fala assim, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Que lindo, né? Mas, versículo 30, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Hoje nós vamos nos ater ao versículo que tem falado no meu coração, tá? Mais profundo assim. Ao versículo 28, que fala assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha, eles estavam ali no barco, né? Jesus tinha falado para eles entrarem no barco, os discípulos de Jesus tinha falado para eles entrarem no barco. Então, os discípulos entraram no barco. Não tinha só Pedro e Jesus. Eram os discípulos que entraram naquele barco. E fala que Jesus se retirou para orar à parte. E, quando já estava no meio da noite, o barco já estava no meio do mar. E eles viram, fala assim: mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, se assustaram. Por quê? Porque não é normal a gente ver uma pessoa andando sobre as águas, não é verdade? Mas foi isso que aconteceu. Daí eles ficaram com muito medo. Eles acharam que era um fantasma. Mas Pedro reagiu ao medo. Os outros ficaram com medo. Pedro reagiu ao medo. Ele não deixou o medo tomar conta dele. Ele falou assim: Jesus, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E o que Jesus disse para ele? Vem. Olha que lindo. Não é lindo isso? E aí Pedro começou a andar sobre as águas. E a gente sempre lembra essa passagem, quando a gente vê aqui, o nome dessa passagem fala assim: Jesus anda sobre as águas, né?
E quando a gente escuta falar dessa passagem, o que a gente lembra, né? Quem conhece essa passagem lembra assim, Pedro, aquela passagem que Pedro olhou pro lado e começou a afundar, né? Mas hoje eu estava lendo aqui na minha Bíblia de Estudo, vou mostrar para vocês, chama Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal. É uma delícia de ler essa Bíblia, porque embaixo dos versículos tem uns estudos que trazem luz, sabe? Naquele versículo que a gente não entende muito bem. E aí nessa Bíblia eu achei tão lindo que ela fala assim, que no estudo, né? Que Pedro, ele reagiu com fé àquela situação. E aí eu comecei a pensar, né? Quando a gente reage com fé nas situações da nossa vida, nós experimentamos coisas que talvez ninguém nunca tenha experimentado. Porque Pedro mostrou a fé dele para Jesus. Ele falou, Jesus, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Ele poderia ter ficado quietinho lá no medo, como os outros. Mas não, ele foi lá, ele falou para Jesus. Ele falou com Jesus. Só do fato dele falar com Jesus, né? Ele não falou porque ele era um incrédulo. Ele reagiu com fé, ele sabia que era Jesus. E quando a gente faz essas coisas, quando a gente está vivendo um momento na nossa vida, seja qual for ele, e nós reagimos com fé, Deus honra a nossa fé. E quando nós reagimos assim, coisas maravilhosas acontecem, coisas que talvez a gente nunca viveu, né? Como Pedro nunca tinha vivido aquilo, e eu acredito que também os discípulos nunca tinham visto aquilo, né? Então, o que me chama a atenção é isso, né? Pedro reagiu com fé àquela circunstância que ele estava vivendo. E aí, o que aconteceu com ele? Ele começou a andar sobre as águas. E aí, a Bíblia fala que quando ele começou a olhar as circunstâncias, ele começou o quê? Começou a afundar, não foi? E aí, eu comecei a pensar em outras coisas também, em algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Quando escolhemos, eu vou ler que eu anotei, tá? Quando escolhemos viver pela fé, vamos experimentar coisas grandiosas que nenhum outro jamais viveu. Guarda isso no seu coração. Mas não quer dizer que não teremos momentos de embates e conflitos e medos. E também não quer dizer que, com isto, que Jesus não está no nosso barco. Você consegue entender isso? E isso, amados, isso pode acontecer em duas situações na nossa vida. Sempre a gente ouve na igreja ou nas pregações, a gente ouve falar dos momentos de dificuldade, como escassez, seja de dinheiro, seja de bens materiais, seja nos relacionamentos, a escassez do amor, a escassez do respeito, seja no âmbito profissional, um problema que as pessoas, que alguém possa estar vivendo. Mas dificilmente a gente escuta alguém falar assim, quando você estiver no auge, desfrutando do melhor que Deus deu para você, desfrutando talvez até da bênção que Deus deu para você. E você também pode estar passando por momentos de conflito, mesmo nesses lugares altos onde Deus te colocou. Nas duas situações, nós temos que lembrar que nas duas situações nós podemos ter embates e problemas. Lógico que quando a gente está passando esses momentos mais difíceis, como a gente que é mais conhecido como uma escassez, um problema, uma enfermidade, um luto, lógico que aí é mais fácil a gente falar que está com conflito, com medo, com embates, com os problemas, mas pode ter gente passando por momentos bons até. Momentos assim, bons que eu falo assim, está com uma vida boa, uma vida equilibrada, com um trabalho seguro, está vivendo um relacionamento bom, o que pediu ao Senhor, o Senhor deu, e mesmo assim pode estar com algum problema, pode estar ali com um conflito interno, pode estar num momento de precisar de uma ajuda do Senhor. Por quê? Porque, amados,
Nada, ninguém garante que quando a gente estiver ali vivendo aquele momento maravilhoso, quer dizer que nós vamos estar em paz. Não quer dizer nada disso, né? Então, Pedro estava ali, ele reagiu com fé e ele estava vivendo aquele momento maravilhoso. Só que, de repente, ele começou a olhar para os lados. Muitas vezes, muitas pessoas, quando recebem a bênção do Senhor, estão nesses momentos, vamos chamar assim, de momentos altos, também podem estar passando por momentos difíceis internamente, porque começaram a olhar a circunstância, começaram a olhar as suas habilidades, achar que pode ter sido pelas suas habilidades, pelos seus estudos, porque alguém me indicou, porque foi alguém, sabe assim? Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas mesmo estando lá em cima, pode ser que tenha alguém passando por esses momentos de conflitos interiores, de conflitos ou de embates, ou de não querer mais saber, de não querer mais continuar. E Jesus quer que você saiba, e que eu também saiba, que Ele está no nosso barco, nesses momentos, em todos os momentos. Quando você estiver vivendo a maravilha de andar sobre as águas, e de repente você começar a olhar as circunstâncias ao seu redor, talvez fama, talvez muito dinheiro, talvez muitas facilidades, é fácil também as pessoas se perderem lá em cima. Como também, às vezes, lá embaixo, as pessoas acharem que Deus não está junto. Tem os dois lados. Mas Jesus quer que a gente saiba que Ele está conosco em todos os momentos, em todos os tipos de barco. Tá? Guarda isso no seu coração. Mas, só recapitulando para não perder. Neste nível, bom, então vai ter momentos em que vamos estar lá em cima, disse, né? E vamos estar vivendo em conflitos e medos também, foi o que eu expliquei. Nesse nível, você e eu podemos correr o risco de olhar para as circunstâncias e achar que é pelos nossos talentos ou habilidades e se perder a conexão com o Senhor e naufragar. Foi o que aconteceu, né? Pedro começou a olhar para os lados e aí ele começou a afundar. Mas, frisando, mesmo lá em cima ou lá embaixo, Deus está no nosso barquinho, guarda isso. Nós já estamos terminando. Mas, nas duas situações, lá no alto ou lá embaixo, Deus tem vitória. E a vitória vem quando? Quando nós clamamos, igual fez Pedro no versículo 30. Ele diz: mas, sentindo o vento forte, teve medo. O vento forte, qual que é o vento forte que você está passando hoje na sua vida? Eu não sei, mas você e Deus sabem. E você pode começar a sentir medo. E você pode achar que você está naufragando e que não tem mais jeito e que, sabe, naqueles momentos que você começa a olhar as circunstâncias mesmo. Mas Pedro, que exemplo para nós. Olha o que ele fez. Quando ele percebeu que ele estava indo para o fundo, ele clamou. Ele não se entregou. Ele clamou, ele disse: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão. Né? E é isso que Jesus quer fazer com a gente, irmãos, e amados e queridos. Deus quer estender a mão para nós, não quer que a gente fique lá embaixo afundando, não quer que a gente se entregue, Deus quer que a gente reaja com fé. Porque quando a gente falar assim, Senhor, reconheça, sabe, como Pedro reconheceu que ele estava afundando. E ele falou: Senhor, salva-me, Deus, salva-me, Jesus. Ontem eu estava ouvindo uma devocional bem curtinha. Uma devocional é um momentinho que fala a palavra de Deus e traz assim para a nossa vida algo que pode edificar a nossa fé. E o pastor dizia assim, que o telefone do céu, ele nunca está ocupado, ele nunca tem problema, o telefone do céu está sempre online, sempre ok. Você não precisa ficar preocupado. Você pode ligar para Deus, ligar através da oração, da sua fala.
a qualquer momento da sua vida, em qualquer lugar que você esteja nessa terra. É só você fazer como Pedro: Senhor, salva-me. E você pode falar para o Senhor, fala assim: Deus, eu ouvi a Débora falando isso e eu quero fazer isso porque eu acredito que se eu clamar como Pedro, o Senhor vai estender a mão e vai me salvar. Creia nisso, querido. E o versículo 31, olha que lindo. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé. E sabe o que Deus trouxe no meu coração quando eu li esse versículo? Eu não senti assim que Jesus falou com ele assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não, eu senti assim como Jesus estendendo a mão para Pedro e falando: amigo, por que você duvidou? Eu estava aqui com você o tempo todo. Eu acho que é desse jeito que Jesus quer falar com você hoje. Amigo, amiga, não duvida, porque eu tô aqui com você, do seu lado. Eu tô aqui, amigo, minha amiga, meu filho, minha filha, meu servo, minha serva. Tô aqui do seu lado. Por que você vai duvidar? Não duvida. Não sou eu quem está com você? Não é Jesus que está com você? Então, mesmo com medo, mesmo com conflitos, mesmo com problemas dos mais variados em casa, com filho, com marido, profissionalmente, seja o que for, faça como Pedro, clame a Jesus. Diga: Senhor Jesus. Ele é o único que pode trazer a ajuda que realmente você e eu precisamos. Eu posso tentar ajudar você, né, no momento talvez de problema que você possa estar passando. Vai trazer um afago, vai trazer um alento para você neste momento. Vai ser bênção, sim, para mim e para você. Mas tem coisas, queridos, que ninguém pode fazer por você, só Jesus. E Ele só pode fazer e vai fazer quando você clamar a Ele e dizer: Senhor, eu reconheço que sem Ti nada eu posso fazer e que eu preciso da Sua ajuda para eu seguir em frente. Seja lá em cima, seja aí em cima onde você está, ou seja lá embaixo. Porque a vitória é igual para os dois. Deus pode trazer vitória nas duas situações, igualmente. Mas tem que clamar. E eu quero deixar para encerrar essa pequena meditação, eu quero deixar para vocês esta palavra que está em Salmo 139. E que você tenha uma noite abençoada, um dia maravilhoso, tá bom? Uma semana ricamente linda, com coisas novas, com renovo de Deus em todas as áreas da sua vida, que você fique meditando nessa palavra, nas outras palavras que você tem recebido e fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver tudo isso de bom e maravilhoso que o Senhor tem para mim, tá? Então, Salmo 139, versículo 1 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não os posso atingir. 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Lembra do barquinho? Que eu falei para você que Deus está em todos os barquinhos? Esteja lá embaixo ou lá em cima? Olha o que fala aqui, o 8. Se eu subir aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Lembra da mão? Jesus estendendo a mão?
Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Queridos, é isso. Leia na sua casa de novo, ou volte a mensagem para você meditar nesse Salmo 139, para você ver como Deus é poderoso e como alguém poderoso pode ter criado alguém como nós, né, queridos? Só pode ser por amor. Então, viva a sua vida com Deus, chame Ele para morar com você na sua casa, se você não fez ainda isso, para morar no seu coração. Fala assim: Jesus, eu quero que o Senhor venha morar no meu coração, eu quero que o Senhor entre aqui no meu barquinho da minha vida, da minha família, da minha casa. Fala para Ele do seu jeito, queridos, tá bom? E eu, agora, para encerrar, eu quero fazer uma oração. Os dois outros vídeos eu não fiz, né, porque eu fico nervosa e acabo esquecendo, mas eu quero fazer uma oração por você, tá bom? Que Deus te abençoe, para você ver que oração é simples, é do seu jeitinho, é do nosso jeitinho. A oração que Deus ouve, sabe qual é? A oração que sai aqui do coração. Não tem palavra bonita, não tem nada. É só falar com sinceridade o que tem no seu coração, que Deus, Ele ouve, tá bom? E Ele responde. Querido Deus, amado Pai Celestial, Deus vivo, Deus presente, obrigado por este momento, pela oportunidade de falar do seu amor, da sua palavra, que esta palavra produza o que há no seu coração sobre todas as que ouvirem. Abençoa quem está ouvindo esta mensagem, dá paz, que essa pessoa venha conhecer o seu amor por completo, na plenitude que o Senhor tem para cada um de nós. Que Deus, esta pessoa também seja uma pessoa muito feliz, alegre, cheia do teu Espírito Santo, uma pessoa viva espiritualmente, uma pessoa que dá fruto, uma pessoa que te ama e que quer viver esta vida para a glória do Senhor. Abençoa, Senhor, a casa, a família de cada um, onde esta palavra entrar, e que tudo, Deus, que acontecer de bom e maravilhoso seja para a glória e honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te amamos e te louvamos e agradecemos porque o Senhor está no nosso barquinho, e como é bom o Senhor se importar conosco. Muito obrigado, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Um grande beijo.